Olá, Boa noite. Bem-vindos, família transcendental. Eu sou a Fernanda Afrodite eu sou o João Gustavo. e hoje a gente veio trazer a nossa visão sobre esse momento que estamos passando no planeta. Bem-vindos, muito alegria tê-los com a gente essa noite. Saudades de fazer live, hein? Faz bem uns 2 meses que a gente não faz uma livezinha. Fez uma outra, né? Mas na regularidade que a gente tinha antes, né? Toda semana fazendo live, mudamos. Quem sabe a gente volta, né? A presença de vocês é importantíssima para que a gente continue fazendo as lives e espalhando essa sementinha do saber, né? Hoje a gente veio falar sobre esse momento que estamos passando e não preparamos nada. Por que a gente não preparou nada? Porque a gente acredita que um dos maiores ensinamentos desse momento, né, é exatamente essa não programação, né? A importância de estar preparado para a não programação. Se eu tô gripada, eu tô gripada, eu não sei o que é, ainda não fui fazer o teste, mas eu fiz uma limpeza de fígado. E geralmente no dia da limpeza eu fico assim mais fraquinha. Mas faz parte também, né? Uma escolha de faxinar por dentro e por fora aqui. Mas amanhã eu vou descobrir o que é, né? Porque eu sei que sempre fico assim quando faço essas limpezas. Bom, então a importância de não se programar, tá? A gente sabe que se programar é importante, né? Saber quais são os próximos passos, ter uma consciência do foco, da onde você quer chegar, né? Mas hoje o planeta ele fala pra gente assim: esteja preparado para as possibilidades. Esteja preparado para saber lidar com o improvável. E a gente recebe essa informação hoje internamente, assim, percebendo quanto a gente é pequeno perante ao todo, né? O quanto a gente é descartável e ao mesmo tempo em nós é depositado muita fé, muita esperança. Vocês entendem a diferença entre esperança e expectativa? A internet tá boa para vocês? A diferença entre esperança e expectativa. Vocês conseguem entender e ressignificar essas palavras dentro de vocês? Como a esperança é algo que nutre um desenvolvimento, é algo que é colocado, depositado uma energia, onde ali acredita-se ter algo a acrescentar. E expectativa é receber algo de alguém. É a expectativa de que alguém vai fazer algo, que essa pessoa vai se tornar tal coisa, ela vai chegar a um objetivo, né? Então a expectativa é quando você imagina que a humanidade vai alcançar tal nível e se não alcançar ela está cortada do mapa. A esperança é diferente. A esperança é: em ti deposito a minha fé e através da minha fé você se transforma no melhor que o seu ser pode se tornar. Vocês percebem o quanto a esperança é depositada na gente e ao mesmo tempo quão pequeno a gente é perante o universo, né? Tentar entender a magnitude disso tudo é bem complexo, né? Mas o que a gente pode fazer agora é entender o porquê que só a raça humana nesse momento está levando um puxão de orelha, né? Um chega pra lá, da natureza, do universo, né? Independente de quem tenha trazido esse vírus até a Terra, tudo que acontece no universo acontece porque deveria acontecer. Nada acontece em vão. O universo não permite que algo que não esteja dentro do ciclo
evolutório do ciclo da vida vem até a Terra. Então, perdão, independente de quem tenha trazido, veio. E da forma que veio, a gente tem que entender o que ele está querendo nos dizer, né? Por que a Terra deu esse chega pra lá? Por que a gente levou esse puxão de orelha, né? Mas percebendo que a gente é muito pequeno e irrelevante dentro da magnitude da Terra, né? Um vírus que não atingiu nenhum animal, atingiu os seres humanos. E que em qualquer momento a gente pode fazer assim e não tá mais na Terra, né? A Terra pode dar um giro e não permitir mais que a gente esteja aqui. Então a gente tem essa insignificância, mas ao mesmo tempo ela permite que nós estejamos aqui. Ela avisa em todos os dias, todos os momentos ela está cantando uma música de sabedoria e consciência. Que se a gente se permite escutar essa música de consciência e de sabedoria, a gente se evolui e se transforma a partir dessa fé que é depositada, a partir dessa esperança que é depositada em cada ser humano que aqui está. Então eu sinto que nesse momento, o que a gente mais pode fazer agora é entender o que a gente pode transformar internamente para desabrochar como esse ser que tem o mérito de estar aqui, que tem o merecimento de estar aqui e que pode se tornar essa flor inteira que a Terra depositou de esperança e fé, né? Não só a Terra, mas muitos outros planetas, muitos outros seres, né? E perceber também que a gente não é o centro do planeta. Isso a gente fala há tanto tempo, né? Eu até tava falando esses dias, agora eu não sou mais a maluca que planta comida na calçada, né? Agora, se olharem eu plantando comida na calçada, vão falar, ah, essa aí tá se manjando do futuro. Antes era, meu Deus, que maluca, plantando comida na calçada, né? Então a gente tem recebido essas mensagens da Terra há muito tempo já. Tá todo mundo já careca de saber de tudo isso. Algumas pessoas escutaram, outras não. E não só mensagens diretas de falas direcionadas, mas também a mensagem do coração, da percepção que a gente tem perante a natureza, do amor que a gente tem e da inteligência de que a gente está gerando uma destruição para o planeta, né? Enfim, vou passar a fala para o João, depois eu continuo. Bom, eu tenho achado interessante todo esse momento, né? Primeiramente ali por a gente ter entrado, especialmente nessa quarentena bem na época da quaresma, né? E a quaresma sempre cai na entrada do outono. E eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho visto dessa singularidade, né? Dessa simetria do tempo, assim. Porque às vezes a gente vê as coisas por uma perspectiva de caos, onde a gente está vendo o caos através da nossa visão limitada, né? Do que está acontecendo simplesmente nesse redor aqui agora. Só que perante o universo, né, tudo está em harmonia. Se a gente expande um pouquinho a consciência, se a gente eleva a nossa consciência ao alto, ou se a gente não elevar daqui a alguns dias ou meses e também anos, a gente vai ver tudo, como que esse simples fato do que está acontecendo nesses dias vai ter girado toda uma chave no futuro. Então a gente está passando por um momento... Bom, e o que tem, né? Vamos levantar um pouquinho da história aqui, porque eu acho que quando a gente vê fatos, a gente compreende, a gente aceita melhor o nosso presente, né? Primeiro, né, a quaresma, ela vem nessa simbologia de Jesus passar esses 40 dias, né, no deserto, onde ele vai passar se jejuando, se interiorizando, para daí ele atingir, né, a luz completa, né, o corpo crístico e tudo mais. Então é um momento dessa entrada na caverna, que é a mesma coisa que o outono nos convida, né? O outono, ele traz essa chamada do animal do urso, né? Quem rege o outono é o urso, o animal
o animal que vai entrar dentro da caverna daqui a pouco, na hora que chegar no inverno, né? Mas ele já está se preparando para isso, já vai começando a entrada. Na verdade, ele já está entrando, né? Então é um momento realmente de interiorização. E o porquê que será que esse vírus, todo esse momento veio exatamente nessa fase, né? Porque é uma fase onde a Terra está em interiorização. Quer dizer, pra gente aqui, né? Do hemisfério sul. Mas é um momento, né, global onde a Terra está pedindo essa acolhida, esse relaxamento, essa interiorização, porque só através, quando a gente entra, quando a gente se encolhe, quando a gente se entrega, a gente permite que a cura aconteça. E essa cura a gente tem visto sendo planetária, né? Em poucos dias já está tendo vários eventos aí de grandes cidades com bem menos poluição, né? Na China, no Japão, em grandes cidades dos Estados Unidos, grandes rios, né, estão sendo purificados. Simplesmente por alguns dias a gente não está emitindo tantos gases assim. Então a Terra também, né, como um ser vivo, pede esse acolhimento. E né, a gente fica triste com grande parte da população que realmente está desencarnando. Claro que fica, né? Não é algo que a gente vai sair comemorando, mas é um momento onde a gente tem para exercer realmente tanto a nossa solidariedade, a nossa compaixão e a nossa piedade e a nossa gratidão, né? Nossa, muita coisa que dá vontade de falar. Sim. Rapidinho só. Sim. Mas a compaixão, a gratidão, né? Eu acho que ele é um dos sentimentos que mais me convida hoje pra gente começar a vibrar nesses dias. E aí vocês devem me perguntar, né? Eu já passei por momentos de como que você vai agradecer isso que está acontecendo, né? Então, eu ainda estou aprendendo. E eu vou falar para vocês por que eu acho que agradecer nesse momento é algo extremamente importante. Porque quando a gente agradece, a gente eleva a nossa vibração. E um vírus, ele possui vibração. Tudo no universo é feito de vibração. Se a gente pega um estudo, né, de um cientista chamado Masaru Emoto, ele congelava moléculas de água e colocava sentimentos ou substâncias ali dentro, né? E eu fui pesquisar esses dias e eu vi um que ele fez com os vírus. E a vibração do vírus é muito parecida com a vibração do medo e do ressentimento. Ou seja, né, quando a gente fica com medo ou com ressentimento do que está acontecendo, com culpa, a gente acaba entrando na mesma vibração do vírus. E na mesma vibração do vírus é abrindo as portas. Quando a gente fala, né, quando grandes mestres falam, para entrar na sua casa você tem que abrir as portas. Abrir as portas é entrar nessa mesma frequência. Então quando a gente entra na frequência do medo, da rejeição, da culpa por não estar fazendo pela sociedade, culpa por não estar fazendo tudo que eu podia fazer pela humanidade, por outras pessoas estarem sofrendo, culpa pelos outros que não têm as mesmas possibilidades que nós, você está abrindo, ou seja, você está entrando na mesma vibração, abrindo as portas para que esse vírus entre. E quando você agradece, você leva a tua vibração. E se esse vírus entrar, ele se transforma. Literalmente. Porque tudo é vibração. Então, se a tua vibração tá elevada, você eleva essa vibração também. Dá pra fazer ritual de lua nova sim. Porque a lua nova, ela amplifica a energia de tudo que a gente tá colocando, né? A lua em geral. A lua nova... Todas as luas, todo o ritual que você faz para a lua amplifica a energia que você está colocando. O seu propósito ele fica maior, tá? Isso que o João falou é muito legal, porque a gente muitas vezes se sente culpado, né? Por não estar fazendo as coisas que deveriam ser feitas para as pessoas que estão com menos necessidade, né? Que estão passando dificuldade. A culpa, ela não ter culpa não significa que você não vai fazer pelas pessoas. Você pode ajudar as pessoas pelo sentimento da compaixão, da gratidão e do amor. Quando esse sentimento motiva as suas ações,
As suas ações elevam a vibração do planeta e auxiliam todos que estão à sua volta. Mas quando as suas ações elas vêm através de culpa, de remorso, de ressentimento, né? Aí você abre mais ainda o campo seu para receber toda aquela carga de sofrimento que a pessoa está passando e tudo que tem em volta, né? Então a gente aprende aqui nesse momento, que é um momento, como o João falou, de ciclos, né? A Terra ela passa por ciclos de tempos em tempos. Todos os meses ela está passando por ciclos, 4 vezes ao ano ela está passando por ciclo, de tantos em tantos anos ela está passando por ciclos. Esses ciclos eles trazem um movimento da Terra. E junto com esse movimento da Terra, nós estamos nesse movimento. E a gente aprende com esse movimento, a gente vem para a Terra para aprender com esse movimento. Então a Terra está girando, está ciclando e a gente está aprendendo com cada um desses movimentos. Às vezes a Terra precisa colocar algo para modificar esse movimento. Todas as vezes que a gente agora teve que parar e refletir, teve que ficar... Teve que ficar em observação, no momento de observador, né? A gente não ficou, a gente não parou, a vida continuou com mais acelerada ainda. E em vez de a gente observar o que a gente tinha que observar, a gente fechou os olhos e continuou andando, porque não teve tempo e respiração para isso. E a Terra teve que, ir lá e interferir, perdão. Ela interferiu e ela botou ali um momento de pausa. E esse momento de pausa, ele vem para que a gente pare, para que a gente observe, para que a gente faça o ciclo, porque a Terra precisa dele. A gente estava falando com o João que com o ritmo de vida que a gente leva hoje, as pessoas não parando no inverno, né? A gente deveria ter aqueles 21 dias anuais, 21 dias por ano, que a Terra parasse, que as pessoas com consciência fizessem o que a gente está fazendo agora, só que sem a medo e a dor, sem essa intervenção que dói, né? Uma intervenção que mata, uma intervenção que destrói, sem a destruição, sem que a Terra tenha que destruir para ela se preservar, que a gente parasse mesmo, ou parasse exatamente o ciclo do outono e do inverno, que o outono a gente vai se resguardando, vai observando, e no inverno a gente para, né? Mas como hoje a gente não consegue parar uma estação inteira, que seja 21 dias, né? Que sejam 21 dias que a gente realmente pare, e a Terra pare, e o mundo pare. Porque hoje, cada vez mais a gente percebe que não existe essa divisão. Por mais que as estações sejam diferentes em cada lugar, a globalização ela faz cada vez mais que a gente perceba que a gente é um organismo inteiro. Que não existe uma parede entre o Brasil e a Argentina. Que o ar é o mesmo. Que as pessoas ciclam entre esses lugares. Que não existe mais uma divisão entre esses povos. A divisão que existia a gente rompeu, né? Com o próprio avião, então não existe. E é uma divisão que a gente criou. Sim. Porque os povos, eles sempre foram peregrinos, né? Eles sempre foram de um país para o outro, né? Então essa divisão ela é ilusória. Enquanto a gente alimentar essa divisão, não vai, cada vez mais o sistema está caindo, cada vez mais isso tudo não vai fazer mais sentido. Porque vem um vírus e mostra que está tudo interligado. Vem a morte e mostra que não existe diferença entre uma nação e outra, e que se uma nação prejudicar a outra, está prejudicando o planeta todo. Hoje a guerra não faz mais sentido. Não faz sentido porque se eu atingir o Japão, eu estou atingindo a Terra, eu estou atingindo o meu lar, o meu mundo, planeta, nosso. Né? E lembrando que a gente não é centro de nada, que a gente está num planeta e o planeta pode fazer assim e tirar a gente daqui. Mas com a consciência da nossa pequenitude, da consciência da esperança depositada em nós, nós entendemos que nós somos esse planeta todo. E isso vale não só
para divisão de países, mas também para divisão religiosa, que fala do mesmo Deus, que fala da mesma vida. Também para divisão entre a vítima e o vilão. Não existe vítima, todos aqui somos beneficiados pela vida. E de alguma forma, a visão de que existem pessoas que precisam de ajuda ou pessoas que estão em posições superiores, ou vice-versa, fez com que a gente esquecesse a grandeza de cada ser e criasse cada vez mais essa separação e criasse cada vez mais a desigualdade. Como que a gente faz para transformar essa desigualdade em algo igual? Como é que a gente faz para olhar para todo mundo e ver todo mundo como igual? Olhar para, sei lá, um mendigo na rua e saber que ali dentro tem um poço de sabedoria. Que você não está ajudando o mendigo, que você está compartilhando com ele. Que você pode dar para ele o que ele precisa, mas que ele tem muito a te oferecer. Que ali não tem nenhum coitado, pelo contrário, ali tem muita sabedoria. Que quando a gente olhe para todos esses seres e perceba que todos são grandes e que todos são pequenos e que todos estão no mesmo planeta, que a gente comece a acabar com essa desigualdade, acabar com essa divisão, acabar com essa injustiça. Porque quando a gente vibra aqui dentro diferente, o planeta inteiro começa a vibrar também. O planeta inteiro começa a olhar para todos os seres e ver neles o seu valor, tá? O capitalismo ele tá caindo, ele é um sistema feito pela mente, é um sistema que controla. E lembra que eu comecei na live falando que a gente não tem que mais estar só no controle, a gente tem que aprender a entender o ritmo da vida, entender que as pessoas são diferentes, a entender que as pessoas têm que viver nessa multidiversidade, nessa multicultura, para poder interagir no meio. Isso é o planeta. O planeta são japoneses, índios, brasileiros, que sei lá, brasileiro é uma misturona, né? O Brasil é um pouco de tudo. O planeta é um pouco de tudo, a Terra é um pouco de tudo, a natureza é um pouco de tudo, nós somos um pouco de tudo e todos os seres são grandes. Não existe vítima. Existem pessoas desfavorecidas, mas não vítimas. Não são coitados. Ninguém é coitado, tá? E todos nós temos algo que dói ali dentro que precisa ser lapidado. Mas é um processo interno de compreensão de que somos um ser inteiro. E de que essa divisão é ilusória. Ela pode estar existindo, mas ela foi criada pela mente. Ela foi criada pelo ego. E é só a mudança do ego interna, que reflete na mudança externa, que vai mudar isso tudo. E esse vírus ele vem mostrar pra gente isso, que não existe divisão, que não existe divisão. Todo mundo tem um pouco de vítima e vilão, todo mundo tem luz e sombra, todos têm algo a oferecer e algo a contribuir. Põe a mão na consciência, percebe que tudo é a mesma coisa. O que você pode contribuir hoje para a vida? Esse é o tempo de refletir e ressignificar. É o movimento. Sim, e é um movimento onde nos chama bem para nossa conexão com o divino, né? Momentos onde a gente cria realmente para a gente comprovar e para a gente vivenciar a fé que a gente tem. Então é um momento onde a gente realmente é um exercício, né, pra gente estimular a fé, pra gente exercitar a fé. E esse próprio nome, né, corona, né, ele vem de coroa. Então a própria cura dele, né, já tá ligado à nossa coroa, né? A nossa coroa onde a gente se conecta com o todo, com o Criador, com a fonte, seja o nome que cada um queira chamar, né, Deus. E é através dessa fonte, dessa conexão que a gente vai se curar e até mesmo transformar essa vibração desse vírus, né? Porque ele também é um ser que está se curando. Ele veio com papel e de todos os seres que já vieram assim, né, em grandes
tão forte, eu vejo como um dos seres mais sábios dos últimos tempos, porque ele vem realmente com um propósito, ele vem realmente com uma chamada pra gente se olhar, né? Pra gente se interiorizar e pra gente realmente ver, só falando, né, dos frutos da nossa sociedade. Então, nossa, né, é triste realmente ver pessoas que não tem que não conseguem estar vivendo isso, mas essas pessoas a gente mesmo criou. E pra gente descriar, a gente tem que criar um sistema agora a partir de dentro. Eu não acredito na quebra, né, na caída de um sistema, eu acredito na adaptação dele. A gente já saiu da era onde as coisas são rompidas. A gente está entrando na era onde as coisas são transformadas, onde as coisas se mudam, onde as coisas estão mutando. Gente, a gente vai responder algumas perguntinhas que a gente deixou aberta aqui na live. E quem quiser, né, fazer algumas outras perguntas, que não seja só pelos comentários, do ladinho ali de onde está escrito comentar, tem um pontinho de interrogação. Clica ali, você vai ver para estar podendo interagir, que fica mais fácil de ler as perguntas. Deixa eu ver. Quer responder? Pode ser. É verdade que está acontecendo uma limpeza no mundo para entrarmos a 5D? Tá. Que tema delicado, né? Mas vamos lá. Gente, a gente está passando por não sei se por uma... Eu gostaria que quem, né, se pudesse, né, mas não tem como, eu queria ver essa definição de limpeza. Eu não vejo uma limpeza como uma limpeza só da raça humana, mas uma limpeza interna. Essa limpeza não é externa, essa limpeza é interna. Claro, a gente já sabe que estamos passando por um momento onde a Terra, se a gente dobrar, né, a nossa população, a Terra não suporta isso, né? Creio que a gente não vai chegar nesse ponto. Então pode estar acontecendo algum sistema de adaptação? Pode. Mas isso daí eu prefiro não entrar nesse tema mais profundo, né? Prefiro entrar na limpeza interna mesmo. É um momento onde a gente está sendo convidado, né? Como a gente estava falando agora, para limpar a nossa casa, o nosso corpo, né? A gente acabou de sair hoje, bem dizer, né? A gente terminou a nossa limpeza do fígado. Já faz 1 ano que eu estou fazendo essa limpeza do fígado. É uma limpeza profunda, onde mexe com muitos sentimentos, libera várias toxinas e várias coisas do corpo. E eu estou aproveitando esses dias realmente para eu poder fazer essa limpeza e não fazer mais nada durante. Porque sempre eu fazia limpeza, ia levar minha filha para a escola, ia fazer algumas outras coisas. E hoje e essa semana eu consegui fazer uma limpeza onde eu consegui simplesmente sentir a limpeza. Não me comprometer a fazer nada, a não ver nada, a nem ler, simplesmente ficar ali relaxado, deitado, meditando, sentado. E isso é tão importante para o corpo, absorver, saber o que está acontecendo, digerir. A gente não dá mais tempo para o nosso intestino digerir as informações. A gente está aprendendo a todo momento. É claro, né, que conforme o nosso nível de aprendizagem começa a ficar mais fácil, a gente começa a aprender cada vez mais coisas e mais rápido. Com certeza, mas essa digestão do que a gente está fazendo, dos passos que a gente está dando, das nossas escolhas é importante para não afetar o nosso corpo. E quanto menos a gente afeta o nosso corpo, mais preparado a gente vai estar para essa chamada 5D, para essa vibração um pouco mais elevada. Então sim, estamos passando por um processo de limpeza, mas uma limpeza interna, um cuidado com os pensamentos. Como nunca, a gente está vendo o poder da oração. A gente está vendo o poder do pensamento. A gente sabe há muito tempo que a gente já recebe informações que a Terra estaria passando agora por uma nova era de Aquário. Nessa era de Aquário, nós estamos entrando agora em uma nova vibração planetária, tá? Nós vamos sair de uma matéria 3D
E a gente vai dar um salto para a matéria 5D. Vai passar pela 4D, mas vai chegar na 5D. É nos falado há muito tempo que a Terra ela precisa que todos os seres aqui presentes alcancem essa vibração para que a gente possa dar continuidade nesse processo evolutório, tá? Se a humanidade ela não alcança essa vibração, a Terra tem que retirar a humanidade da Terra, porque ela precisa alcançar esse processo evolutivo, né? Então foi dito que se a gente alcançasse 66,6% da população numa frequência vibratória alta, que a humanidade continuaria existindo no planeta. Então a gente já sabe que isso está acontecendo há um tempo. Esse processo ele é gradual, ele é transitório, né? E sim, eu acredito que esse é um dos caminhos, um dos meios, uma das partes que concluem esse processo de transformação planetária, tá? Foi dito que a gente já alcançou uma frequência vibratória alta no planeta, então parece que a humanidade ela vai permanecer. Mas nesse momento, as pessoas que não estão afinados a essa frequência vão ser retiradas do planeta. O plano espiritual já está preparado para isso, para receber esses espíritos. Esses espíritos já estão sendo levados em barcas para vários outros planetas que estão na mesma frequência e não tem um jeito certo de ser. A gente tem que olhar para dentro, para o nosso coração, tá? Eu me coloco como uma filha da Terra. Eu escuto a Terra, eu sinto a Terra, eu me coloco como uma filha da Terra, eu sou uma filha da Terra. Mesmo sabendo que o meu espírito vem de outros lugares, eu sou uma filha da Terra, o meu corpo faz parte da Terra, eu vim aprender com a Terra. Eu honro a Terra, eu escuto o que eu sinto, né, como filha da Terra, e eu desenvolvo através do que eu sinto e do que eu sou. E eu estou no lugar onde eu deveria estar. Pode ser que em 3 anos, 2 anos, 6 meses, a minha frequência mude, os meus sentimentos mudem. E eu já não me sinta mais uma filha da Terra. E eu vá para outro planeta. E nesse planeta eu vá atingir frequências ou de 6ª dimensão ou de 4ª dimensão. É muito pessoal, é muito interno. É um processo seu. É você que define. Tudo sempre foi para você. Foi para você aprender a amar. Foi para você aprender a ter bondade. Foi para você aprender a passar pelas situações de adversidade. Então, esses seres, eles não estão errados. Eles só vão para o lugar certo. Porque a Terra não vai mais ser certa para eles. Porque são frequências que não se afinizam, são frequências diferentes, uma faz mal para a outra. Não tem como você, numa frequência de 4ª dimensão, habitar um planeta de 5ª, ou de 3ª, né? Habitar um planeta de 5ª. Então a gente vai cada um para o lugar certo. Isso acontece todos os dias. Todos os dias desencarnam pessoas, todos os dias as pessoas morrem e vão para outros lugares, é natural. Se a gente aprende a entender o processo da morte sem medo, sem dor, se a gente aprende a olhar para a morte como um processo, sem desespero, a gente vai para o lugar onde deveria estar. Não adianta estar na Terra e não fazer bom uso do seu momento aqui. Não adianta, não faz sentido. É melhor desapegar. É melhor olhar para isso e entender que às vezes a pessoa que está sofrendo numa cracolândia, ela está sofrendo, ela não aguenta mais a vibração desse planeta. Ela tem que ir para o lugar que vai ser o certo para ela. Ela precisa de uma intervenção. E essa intervenção, às vezes, é ir para um plano espiritual, para poder acessar uma consciência e ser encaminhado para a vibração certa.
Então não tem nada de horrível nisso, tem tudo de lindo. Porque nada que existe, que acontece no universo é por ruim, é por algo ruim. Sempre é por algo bom. Sempre é para o seu melhor. Adianta você ver a sua avó, às vezes, aconteceu comigo, 2 anos, inválida, sendo mantida por remédios, algo que eu nunca concordei, mas ela concordou, meus parentes concordaram. Sofrendo num corpo que já não acompanhava mais ela, numa mente que não acompanhava a grandeza que aquela mulher é. Se ela não tem um papel para cumprir aqui, se é só questão de se desapegar e ir para o lugar certo, deixa ir, desapega desse corpo. A gente é muito mais do que esse corpo, mas a gente, na nossa pequenitude, está aqui para aprender com a Terra. E não faz sentido a gente estar aqui e não aprender com ela, não escutar o que ela tem para nos dizer. A Terra fala de vários jeitos. Ela pode falar com você através de uma dor física. Ela pode falar com você através de uma doença. Ela pode falar com você através de um desastre natural. Ela pode falar com você através de uma pessoa que bate na sua porta pedindo um casaco. Ela pode falar com você através do seu filho. Ela pode falar com você de muitas formas. Um passarinho cantando. Um passarinho cantando, um esquilo que vai te visitar na janela. Mas ela também pode falar com você através de uma epidemia. Ela também pode falar com você através da morte. A gente decide como escutar. Porque se a gente escuta através do esquilo que vem na nossa porta, a gente não precisa passar por uma epidemia. É uma escolha. Só que essa escolha é uma escolha planetária. É importante a gente entender que a pessoa que está lá no governo é uma parte do nosso grande corpo. Que a pessoa que está lá na favela é uma parte do nosso grande corpo. Quando a gente dissolve essa dissolução, divisão entre seres e seres e seres, a gente entende que o sofrimento da pessoa que está na favela é o nosso sofrimento. E que a gente pode mudar isso. Como é que você muda um sofrimento interno? Eu já ouvi uma vez alguém me falando assim: a dor existe, o sofrimento é uma escolha. A dor existe, ela dói, faz parte. O sofrimento é a gente que alimenta. E se a gente não alimenta mais esse sofrimento, cada vez mais esse sofrimento vai mudando no planeta. Ele vai saindo, ele vai abrindo espaço para outras formas de aprendizado. Então, quando tem uma pessoa que é o vilãozão, essa coisa bem novela mexicana, o vilão, a vítima e tal, né? Ele é você, é uma parte de você. Que enquanto você alimenta dentro de você ser a pessoa malvada ou a pessoa boazinha, você está alimentando a dualidade no mundo. E quando você dissolve isso dentro de você, você percebe que não tem divisão entre dentro e fora, entre pessoas e pessoas, entre países e países, entre religiões. E começa a vibrar no aprendizado. O que me falaram esses dias? Pegaram um texto meu, mudaram ele inteiro, distorceram as minhas palavras. Ok, tudo bem. Mas o que eu sinto é: faça o seu papel antes da epidemia ou depois da epidemia. Com coronavírus ou sem coronavírus, escute a música da vida. Escute o que a vida tem a te trazer. Aprenda com ela todos os dias. Se recolha no momento de se recolher e se expanda no momento de se expandir. Escute no momento de escutar e fale no momento de falar. É só você que vai saber disso. Você não deve nada para ninguém. É a sua visão do mundo que importa. Porque é ela que constrói o planeta. E quanto mais a gente afina a nossa visão do mundo, mais o planeta fica afinado. Esse é o momento de parar. Esse é o momento de observar. Não vai adiantar ir na favela ou, sei lá, é que às vezes eu vou no centro. Não vai adiantar ir no centro levar comida para as pessoas que moram na rua. Não vai adiantar. Agora não. Agora a Terra falou: pare, não se culpe, continue,
Observe, libere o peso, o lixo e a densidade energética, a densidade dos lixos que a gente gera, mas que nem existe fora, vamos combinar, né? A gente acha que tá jogando lixo fora, mas aonde que é o fora? Fora do planeta? Não, é no planeta, então não tem fora, então não tem lixo. Então, esses lixos físicos e os lixos emocionais, os lixos relacionados a esse monte de culpa. O meu amigo me fala uma frase muito legal, o Bruno do Gaia Piá. Ele fala: viver, estar em dia e não olhar para trás. Viver e sempre estar pronto para partir. Se você faz as coisas no ponto, no momento que a música te diz, quando rolar uma epidemia, você já não vai mais se sentir culpado. Você vai se sentir preparado para partir se for o caso. Ou para observar e seguir os seus dias fazendo a coisa certa. E o que é certo? O certo para você. É você que sabe o que é certo. A música toca aqui dentro, não é fora. É aqui dentro. Porque o melhor que você for vai te colocar no melhor lugar que você deveria estar. Quanto melhor você for, melhor vai ser o lugar que você vai estar. Porque é o melhor para você. Sem medo. No fluxo da vida. Compreendendo que a vida ela é imensa e que não existe divisão. Não existe divisão. Tudo está interconectado. Nem a divisão da vida e morte, né? Não. Tudo só é mudança de vibração. Do mesmo jeito do dia pra noite. Não chega o dia e faz assim e sai do nada e entra a noite, né? É um processo. E é uma mudança. E tudo na Terra e no universo é assim, né? Essa dança. Não são quadrados, né? Caixinhas que a gente tenta encaixar. Porque não existe isso. Então, gente, uma dica. Toda vez que vocês estiverem conversando sobre o que está acontecendo agora, veja qual é o aprendizado que essa conversa te leva. E foca no aprendizado. Porque quando a gente aprende, a gente não precisa mais da situação. Por que a gente... Aquela velha frase, né? Ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Se não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor. Ok, estamos passando por dor, mas a gente não precisa manter ela. Para não manter ela, a gente só precisa aprender. Quando você aprende... O sofrimento é manter uma dor, né? Quando você aprende, você libera a dor. Então, o que a gente precisa aprender nesses dias? Piedade. Aprender a ter mudanças com facilidade, sem resistência. Aprender a ser grato. Aprender a perdoar. Aprender a ter compaixão. Aprender nossa, olha quanto de aprendizado que a gente consegue tirar nesses dias. Aprender a ter consciência do que a gente pensa. Aprender a saber o que a gente quer sentir. E principalmente dar valor por um abraço humano. Dar valor para a família. Cara, olha isso. A gente se isolou por tanto tempo, às vezes, né? Nas nossas relações. Em telefone ou outras coisas, e hoje a gente consegue mandar uma mensagem falando: eu tô com saudade. Olha pra esse momento. O próprio meio que te isolou é o meio que te une, depende do jeito que você enxerga a vida. Depende da forma como você significa a relação, significa a família, significa o valor da vida, de estar vivo, de ter família, de um abraço. A minha avó me falava uma coisa muito legal. Ela falava: pessoas que batem na sua porta te pedindo alguma coisa são anjos enviados por Deus para te ensinar a amar. Nossa, me deu vontade de chorar. É muito intenso isso. Você não vai se sentir culpado se você não pode atender aquela pessoa. Mas olha como ela via esse movimento. Ela não via uma pessoa coitada que estava ali precisando de ajuda. Ela via o quanto aquela pessoa podia ensinar ela a amar, o quanto aquela pessoa ia transformar ela num ser melhor, o quanto aquela pessoa vale para a vida e o quanto que você aprende com ela vale para a vida
universo, para sua transformação, para o amor se manifestar na Terra. É muito lindo isso. Pode ser romântico? Pode. Mas por que a gente não vai ver o belo da vida se a gente pode ver ele? Se tudo sempre se tratou de você, o seu aprendizado, de como você trata as pessoas. Eu já fui traída, eu já fui amada, eu já fui tudo. Isso é o problema das pessoas que me traíram. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi a me resguardar, aprendi a me amar, aprendi a tratar as pessoas com respeito, aprendi a amar as pessoas. É isso que define a vibração energética que você coloca no mundo, são as suas virtudes. É isso que define a forma como você vai olhar para as pessoas. Vocês já pensaram que vocês podem... Eu já morei na rua. Foi uma escolha minha, mas eu morei na rua. Hoje eu penso que talvez eu tenha feito isso para aprender com aquele momento, né? Mas eu quis morar lá, eu vi muita coisa ruim. Mas a coisa mais linda que eu vi foi olhar nos olhos de todas as pessoas que estavam ali em volta, independente de como elas estavam, e não sentir pena, e não sentir raiva, e não sentir culpa, e me ver como igual. Ver aquelas pessoas como igual transformou o meu coração e transformou o coração daquelas pessoas que poderiam me ver como diferentes, mas não, elas me viam como igual. E isso é grande. Olha a grandeza de aprender com um ser desse que olha nos seus olhos e te vê como igual, nem maior nem menor, igual. Tão importante quanto, que pode compartilhar muita beleza. É muito lindo isso. E a minha avó via isso com as pessoas no portão, e eu só consegui entender isso quando eu fui morar na rua. E eu nem vou contar detalhes, porque foi muito louco. Não quero morar na rua, galera. Não é uma boa experiência, tá? Mas enfim, isso não é a primeira vez que estou contando isso. E tipo, muitas coisas loucas. Mas... enfim, façam o que vocês sentirem, vão pra onde vocês tiverem que ir, aprendam do jeito que vocês tiverem que aprender. Eu só digo uma coisa, a gente não precisa mais aprender com a dor, a gente pode aprender com amor. E se a gente pode ver o belo na vida, se a gente pode ver a grandeza em todos os seres, por que a gente vai ver a separação? Por que a gente vai ver alguém como coitado, que não tem nada de coitado? Eu fui fazer uma viagem de canoa no serviço social, então a gente levava roupas e comidas para os moradores caiçaras das ilhas, que estão bem esquecidos, né? Então a gente ia remando até a ilha, aprendia muito nessa remada, conhecia lugares paradisíacos, golfinhos no meio do mar, cenários lindos, mas a gente também levava essas doações de comida. E a intenção era resgatar a cultura caiçara, ajudar essas pessoas a terem mais estrutura e conhecimento. Quando eu cheguei lá, eu pensei, nossa, eu manjo muito de permacultura, a gente vai fazer isso, isso, isso. Tinha pessoas da agroecologia, não, vamos plantar isso, fazer uma horta de medicinas, aí a gente ensina eles a fazer isso, isso, isso. A pessoa que estava guiando a viagem, um dia eu falo melhor sobre ele, chama Renato Caiçara, ele parou a gente e falou assim, pera aí. Você não está indo lá para ensinar, você está indo lá para aprender. Com certeza, nesse processo, você vai aprender muito, você vai ensinar muito. Mas tira a pretensão de dentro de você de que você sabe o que é melhor para eles, porque eles sabem o que é melhor para eles. Você está indo lá para apoiá-los e para aprender com eles, a resgatar a cultura caiçara. E isso mudou toda a minha visão em relação ao que é essa coisa de caridade e doação. Eu posso estar indo lá levar um cobertor, porque é isso que eles não têm acesso. Mas lá eu aprendi sobre ervas que curam, do meio da Mata Atlântica. Lá eu aprendi sobre o que é um parto, que eu não tinha ideia do que era um parto, e eu já tinha feito um. Mas eu não tinha todo esse conhecimento maluco lá do que era ter um parto, fazer um parto. Lá eu aprendi a visão de pessoas que são maravilhosas
e que muitas vezes a gente não dá nada para elas. E que muitas vezes a gente olha para elas e fala, coitados de você, precisa da minha ajuda. Vocês realmente acham que os índios, que esse papel que muitos índios estiveram, espero que não estejam mais, né? De coitados que precisam de ajuda, que precisam de dinheiro para sobreviver, é condizente à realidade de um índio? Um índio tem muito para te ensinar, tem muito para te oferecer. Você está ganhando indo até o índio, porque ele te ensina muito, porque você sai de lá transformado. Quando você está plantando uma árvore, você acha que está ajudando a natureza? Sim, você está. Mas você está aprendendo. Em cada semente que você está colocando na terra, você aprende. E essa coisa do índio, eu acho que chegou já. Os índios são fodas, eles têm muito conhecimento, eles têm muito para oferecer, algo que a gente esqueceu e perdeu. A gente, se fosse pensar em carência, tá carente de sabedoria. Tá carente de família. E se eles estão carentes de dinheiro, a gente pode compartilhar. Compartilhar encerra as divisões. Compartilhar integra o planeta. Sem precisar de um vírus para fazer você olhar para o lado e perceber que você é feito de carne e osso, igual aquele índio. E que você pode morrer tanto quanto aquele índio. E que às vezes o que você tem pode te proteger, mas o que ele tem muito para proteger. Então, quando eu falo que tá todo mundo no mesmo barco, meus amores, é isso. É isso. Chega de divisão, chega de ver coitados e vítimas. Tá desequilibrado? Tá. Como é que a gente faz para equilibrar? Olhando no olho e vendo como igual. Olhando no olho e vendo como igual. Você tem para me oferecer? Eu tenho para te oferecer. Vamos compartilhar? Somos um organismo. Um organismo. Entendem a poesia disso? Eu tenho vontade de dar 5 cambalhotas aqui quando eu falo sobre isso. Meu coração explode. Eu falo, uau! Se eu conseguir passar isso para 3 pessoas, 5 pessoas, 40 pessoas, meu noite tá feita. Porque um dia isso foi me passado. E quando isso foi me passado, a minha cara caiu no chão. E sabe o que eu fiz? Eu curvei a minha cabeça, abaixei a minha cabeça e falei obrigado por esse conhecimento. Porque a nossa vida, ela é feita de curvaturas e grandes saltos. A gente abaixa a cabeça e ergue a cabeça o tempo todo. É isso que as medicinas nos ensinam. Elas nos ensinam que a gente abaixa a cabeça e ergue a cabeça todos os dias. Porque a gente está na Terra. Porque a gente está aqui para aprender. Porque a gente veio aqui para se lapidar junto com o planeta. E quando a gente olhar para esse planeta e perceber o quanto ele interliga tudo, o quanto ele tem para oferecer, quando os povos compartilham conhecimento e se olham como iguais, a gente cresce e o planeta cresce também. E não precisa mais de epidemia para unir as pessoas, porque a gente não precisa mais se unir pela dor, a gente se une pelo amor, pela igualdade, pela liberdade. Olha que lindo. É muito lindo, né? Eu pasmo. Vamos ver outra perguntinha aqui, porque o tema tá muito bom, né? Músicas. Começou uma música muito boa aqui. Uma música xamânica. E me perguntaram pra gente várias dicas, né? A gente preparou alguns posts. Essa semana a gente vai colocar posts com dicas pra vibrar em outra frequência, pra cuidar do sistema imunológico, né? Pra se tratar com carinho. A gente não vai falar sobre limpezas agora, porque o nosso processo agora é
Não se começa uma limpeza em tempos de caos, tá, gente? A gente aproveitou esse tempo de interiorização para fazer a limpeza porque a gente já faz ela há 1 ano. Então é uma limpeza forte que você não faz no momento que você de fragilidade. Mas como pra gente é uma continuação, parece que é um nível a mais. Parece que o universo falou assim, opa, vamos aumentar o nível aí. A gente, ok, vamos aumentar o nível então, né? Mas a gente tá fazendo muitos posts falando sobre como aumentar essa frequência vibratória e vai colocar eles daqui pra frente, tá? Mais um dos jeitos de aumentar a frequência vibratória é através da música. Inclusive, a música é uma das medicinas mais lindas que a gente tem na Terra, né? Mais antigas, né? E mais antigas. Porque ela trabalha diretamente com a frequência vibratória, ela aciona os sentimentos de uma forma leve. Você não precisa ingerir nada, você não precisa colocar nenhum tipo de matéria densa no seu corpo. Você se alimenta de frequências. E quando eu digo que uma música alimenta, ela alimenta todos os seus chakras, porque cada frequência está trabalhando com um chakra diferente. Cada frequência está fazendo, e toda essa energia entrando no seu corpo, ela circula toda a energia do seu corpo. A importância de escutar sonidos, tanto de um mar, porque a frequência do mar é uma música que trabalha assim, ela equilibra todos os chakras, né? De escutar o som do vento, o som da chuva, né? É importantíssimo, porque a gente se alimenta desses sons, tanto na parte do ouvido, que mexe com os nossos sentimentos, quanto dos chakras, né? Então, é importante a gente saber que, quando a gente escuta palavras, esse estudo do Masaru Emoto que o João falou, o Masaru Emoto, então, ele congelava a água, né? Cristais, e ele pegava esses cristais de água, e aí no processo de congelamento desses cristais de água, ele ia falando palavras que emitiam frequências, pensamentos que emitiam frequências, músicas que emitiam frequências e sentimentos que emitiam frequências. E cada cristal ele ia se trabalhando de uma forma diferente. Então ele conseguiu observar que cada palavra, cada pensamento, cada sentimento fazia com que esses cristais eles tomassem uma forma diferente no seu congelamento. E que toda vez que você vibrava gratidão, os cristais, o formato daquele cristal era muito parecido. Então ele entendeu que as frequências elas causam uma reação no nosso corpo, através dos nossos chakras e desse giro energético no nosso corpo, né? Então, a música, ela trabalha da mesma forma. Ela emite frequências que te colocam em estados. A importância da gente começar... Você não vai deixar de pensar coisas raivosas, né? Vai tomar no cu, né? Você não vai deixar de mandar uma pessoa tomar no cu, te garanto. Mas quando você mandar essa pessoa tomar no cu, que é o momento onde você sentiu a dor que ela existe, ou a raiva que ela existe, é aquele momento onde você ressignifica a frequência que você quer vibrar. Aí você vai olhar e vai falar, te amo, te perdoo. Naquele momento você anulou a frequência que você enviava, porque agora você está mudando isso para eu te amo. A gente também pode usar o cancela, 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 né? Para anular aquela emanação de energia. Mas além de cancela, 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 você pode vibrar em sentimentos de alta vibração. E o que a música faz? A música te coloca nesses sentimentos de alta vibração quando as palavras e a mensagem daquela música é uma mensagem elevada. Então a gente chama de música de rezo as músicas que fazem com que a gente eleve o nosso pensamento para a energia mais sutil, que é a energia da criação. Música de rezo. As músicas de rezo, elas trabalham o chakra do terceiro olho e o chakra coronário, que em conjunto são o olho de Deus. Em conjunto, esses chakras se transformam no olho de Deus. Música de rezo. A live vai acabar, temos 10 segundos, eu vou desligar e vou voltar pra gente se despedir. Então fiquem aí
Voltem, por favor, só pra gente se despedir.